Ó, começou a gravação, então bom dia a todos que vão acompanhar depois esse vídeo e refletir com a gente sobre a identidade da cachaça. Eu sou o Otávio Cachaça, eu sou sociólogo, mestre cachacier, sou sommelier, né? Me especializei, fiz sommelier de vinhos pela ABS no Rio de Janeiro e me especializei em cachaça pela Cana Brasil. O Degustando Bebidas é um grupo onde três sociólogos, eu, o Marcos Vieira, que está aqui, já já vai se apresentar para vocês, e a Flávia Santos, nós estudamos os atravessamentos culturais, sociais nas bebidas. E esse ano está sendo todo voltado para a cachaça, e provavelmente a gente vai estudar a cachaça por um bom tempo. Provavelmente nós estudaremos a cachaça por um bom tempo, porque tem muito a se estudar e a gente não vai conseguir esgotar o tema, né? É um tema em que pensadores, artistas, intelectuais, profissionais da área, produtores, tem uma cadeia imensa de pessoas que estão colaborando dia a dia há séculos para a valorização da cachaça e para valorizar a cachaça no sentido de que ela pode ser legal, no tanto que ela se legalizou, e nas últimas décadas a gente tem tido avanços no sentido de identidade, padronização de qualidade, e como que a gente pensa esses atravessamentos sociais a partir de uma bebida, né? Porque a bebida ela está presente na sociedade, ela é consumida por diversas classes e ao consumo dela é atribuído valor. Então, sem me estender, o tema da roda de conversa de hoje é reflexões sobre a estética, a partir do livro A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. E temos aqui um convidado ilustre, Roger Sejas. Ele é produtor da cachaça GCABA, ele é presidente da ANPAC e ele cedeu o tempo dele, veio conversar com a gente sobre essa estética do cachaceiro, e a gente vai usar o Quincas Berro d'Água para pensar esse personagem comum no imaginário social quando a gente fala sobre cachaça, né? Então, eu vou pedir para o Roger se apresentar, e eu sempre digo que a fala do convidado é a abrideira, né? É onde direciona as nossas primeiras reflexões sobre o tema. Então, por favor, Roger, se apresente. Vou colocar aqui na tela. Otávio, primeiramente, adorei aí você se identificar como Otávio Cachaça, isso é muito bom, isso aí para nós é interessante, já dá o tom realmente daquilo que vai ser esse bate-papo aí, né? Eu fiquei muito satisfeito de receber o seu convite como produtor de cachaça, a Cachaça GCA, como você disse aí, já tem 20 anos de produção, uma produção pequena, mas a gente está aí desafiando vamos dizer assim, com o propósito de servir produtos de excelência, efetivamente, que realmente tem muito a ver com o tom dessa conversa que nós teremos aqui. Eu talvez assim, eu não tenha a erudição e o conceito sociológico que vocês têm, que vocês podem aprofundar nisso, mas a gente conhece um pouquinho aí da cachaça, da história da cachaça, de como é que ela vem se apresentando ao longo dos anos, né, desde o descobrimento do país, né, isso é importante, quando você fala aí nessa evolução sociológica, né, do brasileiro, né, então, ao longo do tempo, nessa linha do tempo, acho que a cachaça já protagonizou vários, vários eventos, já atuou como agente em várias circunstâncias, né, sobre vários matizes, então, assim, que bom que nós estamos tendo esse espaço aqui para poder falar um pouquinho sobre esse tema e depois de reler, né? Você me proporcionou esse brilhante e esse delicioso prazer
de poder reler essa obra-prima aí de Jorge Amado, realmente que foi muito bacana ter esse contato novamente, né, com essa obra maravilhosa, essa novela sensacional, e acho que a gente possa aí, de certa forma, contribuir alguma coisa aqui, sempre contribuir, né, com um pedacinho, um degrau, para que a gente evolua aí na concepção da cachaça, de quem toma cachaça, e na concepção, efetivamente, do cenário da cachaça aí nesse decorrer do ano, né? Como você disse, hoje nós estamos aí à frente, o presidente da ANPAC, a Associação Nacional aí da cadeia de setor, da cadeia de produtivo e de valor da cachaça de alambique, especificamente, e ao longo da nossa conversa a gente vai ver que, efetivamente, esse tema da valorização passa muito pela história também da ANPAC e por aquilo que a ANPAC se propõe a fazer nos próximos anos aí. É um desafio enorme para a gente efetivamente valorizar demais, construir uma narrativa que seja realmente correspondente à importância da cachaça na história brasileira, né? Essa aí fica a minha primeira palavra, e aí vamos tocar o bate-papo para ficar mais fluido e mais interessante para todos aí, com certeza. Tá bom, Otávio? Obrigado, Roger. Marcos, por favor, se apresente. Bom dia. Alguns problemas técnicos aí aconteceram aqui no percurso. Então, novamente, bom dia, me desculpe. Eu sou o Marcos Vinícius, sou formado em Ciências Sociais pela Unesp de Marília. Agradeço imensamente ao Otávio pelo convite de participação aqui no grupo de pesquisa. É interessante, quando a gente vai olhar assim, um pouco em retrospecto, o caminho que a gente tem perseguido para fazer essa discussão sobre essa um pouco da identidade brasileira através da cachaça, porque é algo que nos torna um pouco um tema comum, onde todo brasileiro já deve ter experimentado, sabe, tem consciência do que é a cachaça, mas não a profundidade e a dimensão que a gente está tomando aqui hoje, especialmente falando sobre uma literatura clássica aqui do Brasil, Jorge Amado. É algo que me alegra muito, especialmente como acadêmico, como professor, é algo que proporciona bastante caminho e bastante vontade de estar discutindo. Então, atualmente eu sou professor do Estado, estou ajudando aqui no grupo. Acho que é algo muito fundamental, especialmente quando a gente vai pensar essa estética, né, do Joaquim Soares, que seria o Quincas, né? Então, seria algo muito gratificante. Gostaria de agradecer ao presidente da ANPAC pela oportunidade de participação lá da revista. Muito obrigado. Acho que enriquece demais o nosso trabalho aqui, o que a gente está desenvolvendo. Acho que proporciona um pouco do norte do que a gente está tentando fazer e um pouco da seriedade do nosso trabalho também. Então, é algo que nos enriquece demais. Eu não sei já se eu posso entrar para fazer a discussão do texto, ou se você quer fazer essa introdução, Otávio. Por favor. Posso introduzir, então? Sim. Perfeito. Então, né, como eu estava dizendo já, o Joaquim Soares da Cunha seria um funcionário público, seria um pai, marido, seria uma pessoa que tem ali um pouco do que a gente chamaria de classe média. Então, até o momento da sua aposentadoria, ele seria uma pessoa que tinha uma certa forma de se colocar dentro da sociedade, e a partir do momento que ele se aposenta, ele começa a ir na quitanda, né? Quitanda, acho que é quitanda. E lá ele começa a conversar com o pessoal, começa a mudar um pouco da sua identidade. Talvez essa seria a verdadeira identidade do Quincas, né? Só que ele não tinha essa proporção ou esse entendimento do que seria essas suas inclinações pessoais.
e a partir disso ele começa a se relacionar com o pessoal. Tem a brincadeira que dá cunha ao nome, né, que ele vai beber cachaça, ele toma um pouco de água e solta um berro lá, esguichando a água. Então, aí, a partir disso, ele tem essa nomenclatura, né, de berros d'água. Ele foi afastado, quer dizer, acho que talvez ele se afastou da família pelo mau convívio entre eles. Então, a mulher e a filha são pessoas que vão estar fazendo essa crítica a ele, né, sobre a forma com que ele está se direcionando à vida, porque seria algo diferente daquilo que elas estão acostumadas já, né, do convívio social. Então, deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Então, lá ele vai encontrar um pouco que a gente chamaria talvez de ralé, vai ter as pessoas de baixo envolvimento social, como os cachaceiros, vai ter o senhor da quitanda, vai ter também as moças, né, que elas vão ser chamadas de prostitutas, vai ter os bêbados, os marinheiros, vai ter os jogadores, os meliantes, os contraventores. Então, seria quase o que a gente vai chamar de subúrbio, né, seria alguma coisa ali que está à margem da sociedade. Então, o Joaquim Soares seria uma pessoa que estaria em outro convívio social, só que como ele começa a fazer parte desse convívio, ele começa a ser taxado também daquele público da qual ele estava participando, né? Então, ele era um grande apreciador de cachaça, ele gostava, né? A partir disso, que dá o Berros d'Água. Então, aí a gente começa a criar um pouco dessa identidade, que seria o Quincas, né? Ele seria uma pessoa que vai começar a ter uma outra afeição de vida e vai ter as mortes, né? Morte e a morte de Quincas Berros d'Água, que seria o momento que ele falece, mas também vai ter o momento onde a sua identidade também vai ser colocada à prova lá, quando os bêbados vão fazer a troca de roupa dele, quando essa questão de como ele se portava também vai ser algo fortemente colocado. Tem a questão também dele ter ter a intenção de morrer no mar, né? Que é colocado. E tem a questão de se renunciar à família, né? De morar em outro lugar depois que ele começa ir lá na quitanda, ele aluga um lugar, né? Um barraco, e lá que vai acontecer o velório dele. Então, esse afastamento do convívio que ele tinha anteriormente é algo que a gente pode colocar para discutir sobre como essa estética do caçacheiro, olha só o jeito que eu estou falando, do caçacheiro. Então, essa é a questão, né, ele morre a primeira vez quando ele muda do ambiente familiar. Então, tem a questão da solidão, do lugar onde ele morava, que era um lugar imundo, né, pequeno, imundo. Tem a questão que ele morre quando cai no mar, se afoga, bêbado, e tem a questão de quando ele não deixa nenhum testemunho físico, né, da sua passagem de vida. Essa seria a terceira morte de Quincas, e essa seria uma grande discussão do Jorge Amado, porque coloca um pouco essa estética, né, da identidade do brasileiro, de afastar as pessoas do convívio social a partir do consumo de álcool. Isso prova que a gente não estamos preparados a essa discussão de como a pessoa pode estar lidando com as suas inclinações de vida, também
sobre essa marginalização daquela pessoa que vai fazer uso da cachaça ou que toma em excesso o álcool, porque ela vai acabar tendo que se contentar com alguns problemas sociais encontrados principalmente no núcleo familiar, onde ele, né, era um pai, um marido amoroso, afetivo, só que aí a partir do momento ele começa a ter outras colocações dentro desse convívio familiar. Então a mulher e a filha tem que dar uma afastada nele, desse convívio, né, por achar que ele está mudando, que ele está tendo uma outra perspectiva de vida. Acho que seria por aí. Acho que a gente pode continuar a discussão. Eu posso passar a fala e a partir disso a gente vai se encaixando. Perfeito, Otávio? Perfeito, Marcos, obrigado. Obrigado, o Roger. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro e depois a gente volta à discussão. Prontinho. É muito interessante, o Marcos ele traz esse conceito da morte do Quincas Berro. A primeira parte que eu acho muito importante que o Marcos traz é essa coisa do dependente alcoólico, né? Do alcoólico, isso. Sobre a gente não estar preparado como sociedade, como núcleo familiar, para lidar com isso, e a pessoa é relegada ao isolamento, né? E aí a gente não vai ter não vai romancear o que seria o alcoolismo, porque ele é um problema em todos os países, alguns países sofrem mais do que outros, é um ponto, né? O interessante da obra do Jorge Amado é que ela traz esse contraste em como a gente enxerga a sociedade. É uma sociedade totalmente antagônica, mesmo uma família de Quincas não sendo uma família rica, mas é uma família que seria classe média, né? Uma família que tem um status. E isso aparece na fala do isso aparece na fala do personagem que vai avisar a família de Quincas de que ele faleceu. Quando ele avisa e retorna na onde seria o velório, que é exatamente onde Quincas morava, que é retratado por Vandinha, a filha dele, como um ninho de ratos, e inclusive ela aparece assim no início, quando o médico vai ver Quintas para fazer o atestado de óbito, ele pergunta: ele era o seu empregado? Aí ela, né, com vestido de festa, como descrito por Jorge Amado, ela se envergonha, porque o pai é um senhor de 60 anos, né? E que para a família já era morto. Então, assim, a primeira morte de Quincas, o Marcos trouxe esse conceito da morte de Quincas, e essa morte é bem interpretativa, inclusive entre os pesquisadores, né? Se foi a primeira morte, é a hora que ele morre mesmo, o atestado de óbito, e a segunda, quando ele morre no mar, porque ele queria morrer no mar. Mas aí tem também a ideia de que Quincas, na verdade, não tem duas mortes. Quincas tem três mortes. E a primeira morte de Quincas, e aqui eu vou falar o nome dele, é o Joaquim Soares da Cunha, né? O funcionário público, respeitadíssimo funcionário público, se aposentou em carreira, Joaquim Soares da Cunha. Então, o que a gente entende como a primeira morte do Quincas pode ser antes da morte dele do óbito. A primeira morte de Quincas pode ser a morte social, porque Quincas morre para a família. Tem um momento ele sempre foi o pai de família, ele tem toda essa estética do que seria desejável ao trabalhador, ao cidadão, não só ao trabalhador, né, ao cidadão, de modo geral.
ele cumpria expectativas que ele tinha e que era colocada sobre ele. Só que no momento ele cansa, ele não consegue mais manter o personagem. Ele não consegue mais ser Joaquim Soares da Cunha. E aí ele grita com a esposa e com a filha, chama elas de jararacas e vai embora. E elas tentam que ele volte, mas ele não volta. Ali ele tá cansado, ele está esgotado de manter esse personagem que ele manteve uma vida inteira. Ele criou a filha, ele fez tudo o que se esperava dele. E chegou um determinado momento que ele já não consegue mais. Então ele deixa de ser Joaquim Soares da Cunha, o funcionário público aposentado. Ele deixa de ser aquele homem que, para a sociedade classe média, da qual ele fazia parte, não só da classe média, a, so, a sociedade que enxergava o Quincas o enxergava como esse homem comprometido, esse homem de valor, e ele rompe com isso, né? Ele vira berro d'água, ele vira o Quincas berro d'água. Então ele tem essa morte social, essa morte para a família, porque para a família ele era tido como morto nas conversas, né? Que se tinha com os amigos, com as pessoas próximas, se dizia que ele ou tinha fugido com outra mulher e foi morar no sul, ou que ele era falecido mesmo. Ele era falecido para os netos dele. E ele era falecido para os netos por quê? Porque Quincas Berro d'Água jamais mancharia a imagem de Joaquim Soares da Cunha. Então, o que Jorge Amado mostra para a gente é que Quincas morre quando vira Quincas. Quando deixa de ser Joaquim, ele morre para a família, ele morre para aquela sociedade, para aquele grupo. Então é muito interessante que quando a gente fala desse grupo, dessa sociedade da qual ele fazia parte, a gente já começa a pensar a estética a partir de percepção de grupos sociais. E aí eu trouxe aqui para a gente pensar. Deixa eu. Tem um teórico cultural que é Stuart Hall, e ele é faleceu em 2014, e ele tem um livro que chama Cultura e Representação. Nesse livro, ele diz que nós damos significados a objetos, pessoas e eventos por meio de paradigmas de interpretação, que nós damos sentido às coisas pelo modo como as utilizamos ou a integramos em nossas práticas cotidianas. E aí, quando a gente pensa isso, o Quincas ele vira um cachaceiro, ele vira alguma coisa à margem, ao que a família dele, deixa eu ver aqui, que eu fiz uma anotação, que a família dele, quando tem a história depois da morte dele, né, que ele some do velório lá e ele não é enterrado, ele morre no mar, a família dele diz que não se passa de uma história de grossa intrugice de bêbados inveterados, patifes à margem da lei e da sociedade, velhacos cuja paisagem deverá ser as grades da cadeia, e não a liberdade das ruas, o porto da Bahia, as praias de areia branca e a noite imensa. Então, esse contraste social que o Jorge Amado traz para a gente é um contraste totalmente vinculado a uma estética interpretativa de um grupo. Então, o Quincas tem a primeira morte social. A primeira morte social é a morte
perante a família, e depois ele tem a morte física, quando ele é encontrado morto e a família dele é avisada. Então ele tem essa morte física, que seria a segunda morte dele. Ele morreu pela segunda vez. Então o Jorge Amado diz que nesse momento a família se sente até aliviada. Por quê? Porque o Quincas Berro d'Água já não vai sujar mais a imagem de Joaquim. Finalmente a gente vai poder homenagear os seus feitos, lembrar dele como uma pessoa digna, né? E não como um bêbado inveterado que merece a cela da cadeia ao invés da areia da praia, ao invés do porto da Bahia. Então tem-se aqui um olhar que o Jorge Amado traz para a gente, que tem pessoas que merecem lazer, tem pessoas que não merecem lazer. E tem essa associação, sobretudo, ao consumo de cachaça. A família de Quincas não bebe cachaça. A cachaça é tida como coisa de preto, coisa de macumbeiro. E a gente está falando de 1959, que é quando... Deixa eu ver aqui. Eu acredito que seja 1959, está se mostrando uma sociedade na época, né? E está se mostrando um olhar que atravessa classes sociais, entre uma classe e entre outra. E você tem a classe aqui, que é a classe da família de Quincas, eles não respeitam na morte do pai nem a religião do pai, porque quando eles são informados da morte de Quincas e eles chegam a um lugar que ele morreu, a casa dele, tem ali comentários sobre o candomblé, tem comentários ali sobre o candomblé, sobre a palpa delas, né, os amigos de Quincas, as amigas que são prostitutas, e a família fala assim, mas nós somos cristãos e ele vai ter um enterro cristão. Eles trocam a roupa de Quincas, fazem a barba dele, e ali ele volta a ser Joaquim Soares. Ele volta a ser o antigo e respeitado funcionário público, prestigiado, pai de família. E aí você pensa assim, mas o Quincas não deixa de dar a todo momento um sorriso, ele morre sorrindo, ele está com o olho meio aberto, e esse olho, ele às vezes está olhando para a filha, está olhando para a irmã. Ele é debochado, ao ponto de o médico que vai fazer o exame de óbito dele falar, ele é um debochado, esse sorriso dele é debochado. No sentido de que, por mais que ele esteja morto ali e que a filha finalmente teria controle sobre ele, de colocar ele, as vestes, o terno, novamente como Joaquim Soares, ele está sempre sorrindo, e o sorriso é de Quincas Berro d'Água, é de alguém que... Ele pagou muito caro, né, pela liberdade dele. E tem essa questão do alcoolismo também, só que tem essa questão de interpretação da literatura, né, porque ele não bebe água. Como o Marcos falou, né, ele é o Quincas Berro d'Água porque quando ele põe água na boca, ele dá um berro e cospe gritando água. É o Quincas Berro d'Água. Mas se interpreta que ele não bebia água porque a água tinha a ver com a família. A água era do Joaquim. O Quincas Berro d'Água bebia cachaça. Então tem essa interpretação de que quando ele sai da casa dele, ele não bebia água. E a água estaria refletindo isso da família dele. Vou passar a palavra para o presidente Rogers, para a gente começar a pensar mais também sobre essa estética de cachaceiro, tanto naquela época quanto hoje, fazer as contribuições, e a gente eu vou passando a fala. Colocar aqui o 5. Obrigado, Otávio. As considerações que vocês fizeram realmente são muito bacanas, né? E esse lado sociológico aí, acho que eu vou deixar mais para vocês acadêmicos do que a mim.
Mas algumas reflexões e algumas provocações a serem feitas a partir disso, da fala de vocês e da própria obra de Jorge Amado. A primeira, Marcos, é cachaceiro. Você vai ter que sair daqui e você vai ter que treinar comigo, cachaceiro, até você sair daqui sabendo falar essa palavra, que é sobre isso, exatamente isso que nós estamos... acredito que é exatamente isso que a gente está se propondo a fazer. Então, depois você e todos que estão nos ouvindo, repita comigo, cachaceiro. E essa estética que realmente a gente está, de certa forma, discutindo aqui. E, Otávio, o que ouvindo vocês aí, discutindo sobre a obra, a gente tem que contextualizar, né? A obra efetivamente é de 1959. Então, assim, ela é o retrato daquele momento ali da sociedade, né? E de qual sociedade nós estaríamos falando, né? Porque ali o livro se divide em duas partes e apresentando comunidades completamente paradoxais. A gente consegue ver isso perfeitamente na hora que você fala da morte social de Quincas, para a família dele, para uma família, para uma estética, de certa forma, até que já pré-moldada, né? Aquela concepção de família, de pessoas que se viam, talvez, acima dos outros e tal. Eu não vou entrar no mérito se isso é certo ou errado, mas é esse preconceito que permeou a cachaça nesse período aí, com certeza, ele existiu bastante. E a pergunta é, será que nós ainda convivemos com esse tipo de perspectiva do cachaceiro, né? Por isso que essa provocação primeira de aprender a falar cachaceiro, porque há um movimento no sentido de tornar o cachaceiro algo mais bem visto, algo mais bem compreendido, para falar a verdade. Não é nem o bem visto, é a compreensão, né? Houve até um movimento grande aí, tem um movimento das pessoas do setor se terem um certo orgulho de colocar-se ou de falar que são cachaceiros. Eu mesmo tenho um orgulho de falar que sou cachaceiro, no sentido de identificar, ou pelo menos distanciar um pouquinho do cachaceiro como sendo um moribundo, né? A pessoa que está ali, de certa forma, com esse problema do alcoolismo, né? Que realmente é um problema sério, que efetivamente preocupa a nós do setor também, né? A gente tem essa bandeira também do consumo responsável. Isso é muito importante para que efetivamente o setor se desloque um pouquinho dessa concepção, talvez arraigada na nossa recente história aí, né, sobre o que é o cachaceiro, mas a gente tenta disseminar de alguma forma que o cachaceiro com esse sufixo, a cachaça com esse sufixo eiro, ele não é atrelada a essa figura da morbidez, do moribundo, do vagabundo, muito antes pelo contrário, né? O eiro, quando se junta a algumas outras palavras, ela normalmente traz ofícios, traz profissões, né? Traz pessoas que são afeitas e simpáticas a determinada área, até desenvolvimento profissional. Então, no caso nosso, tem esse movimento de falar, de não tenha mais vergonha de se dizer cachaceiro. A partir do momento que você coloca Otávio Cachaça e passamos aqui a fazer essa live aqui no sentido de discutir a cachaça efetivamente, a estética dela, até com certa preocupação para olhar o futuro, né? Eu acho que o importante é isso, é ver o anterior e a gente olhar para frente, o que a gente pode fazer para mudar isso aí, né? E será que nós já conseguimos evoluir e mudar alguma coisa, dar alguns passos? Então, assim, o cachaceiro hoje tem sido visto como aquelas pessoas que são simpáticas. Vocês, efetivamente, são simpáticos e amantes da cachaça, porque senão nós não estaríamos discutindo aqui, né, esse tema, colocando esse tema como protagonista e personagem principal, aí, até mais do que Quincas. Na verdade, o Quincas, ele deriva a sua personagem em função da cachaça, né? A partir do momento que ele passa para o mundo da cachaça, para o baixo meretrício e tal, aí que ele assume essa personalidade de Quincas aí, e realmente a gente vê que discorre ao longo da narrativa de Jorge Amado lá várias menções e várias reflexões também sobre o que a cachaça provoca, né? Primeiro a morte social, depois a atração dos iguais, depois ela mostra, de certa forma, um segundo ambiente, né? Nessa segunda sociedade aí paradoxal, aí, contrária à primeira, que efetivamente é aquela coisa até, de certa forma, que a cachaça tem, né? Essa magia de aproximar pessoas, de fazer pessoas se relacionarem também de alguma maneira.
É óbvio que quando a gente coloca sobre esse aspecto, a gente coloca do consumo moderado, né? A cachaça, eu fiz vários bebendo cachaça nova, efetivamente, do mundo que falam sobre o potencial de ação das bebidas Roger, Oi. cortou sua fala. Tá cortando. Desculpa. Cortando aí? Tá um pouco. Eu não sei se... Eu acredito que seja aí. Tenta tirar o áudio e colocar de novo. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tá travando o áudio também. Aí. Agora voltou. Meu tá travando? Voltou? Não, voltou. Obrigado. Tá, e se qualquer coisa vocês me falam, tá? Mais ou menos eu parei de... Otávio. Tava dando para ouvir, deu uma travada no final, assim, quase 1 minuto. Mas você estava falando das interpretações. A questão da cachaça como personagem do livro também, a gente vê que ela é citada várias vezes. Eu não sei se vocês já chegaram a ouvir quando eu disse que a cachaça promove efetivamente esse convívio social, né? O convívio, e que tem que ser, a nossa preocupação é essa, enquanto entidade, enquanto produtor de cachaça, a gente tem que ter essa preocupação no que diz respeito a promover efetivamente o social, né? Essa experiência social de criar amigos, de conversa boa, conversa construtiva, como nós estamos tendo aqui, né? Eu tenho até uma reflexão. O Marcos, se não me engano, ele fala que naquele momento, lá em 59, no momento em que foi escrita a novela, lá se fala que efetivamente havia um conceito prefixado sobre a cachaça, né? Mas isso do lado da família, né? Tanto que na metade do livro, Quincas se mostra uma celebridade, né? Dentro da sociedade condenada ou do baixo meretrício, que é colocada dessa forma. Quincas, na verdade, se fosse hoje, ele seria um influenciador, reverenciado por todos como conhecedor de todas as cachaças, identificação das madeiras, dos aromas, dos perfumes, ou seja, e a comoção que é a todos saberem quando ele morre, né, que ele falece. Então, assim, é uma comoção geral, né? Morreu o rei, o nosso paizinho, às vezes ele é citado até assim, como o paizinho morreu, e aquela mobilização de toda aquela comunidade que está ali, de certa forma, relegada a um plano de não conhecimento da sociedade primeira que é apresentado, mas que ela existe, e acho que até hoje, efetivamente, ela existe, a gente não pode negar isso. E essa sociedade, e dentro dessa sociedade, o Quincas é uma celebridade, é um influenciador, é uma pessoa de alta relevância, de alto significado, e às vezes até mesmo, eu acho que Jorge Amado, em determinado fala no momento, que ele tinha a maestria de beber sem ficar alterado demais, né? Mesmo quando as garrafas de cachaça vinham e tal, ele ainda continua, de certa forma, ainda um pouco lúcido, né? O que mostra aí, de certa forma, que ele tinha esse destaque até mesmo por também saber beber, né? Então, nesse conceito de estética, acho que a gente tem que fazer essa reflexão se essa estética ainda existe hoje, e eu acho que, de certa forma, ela existe, e se ela já houve alguma evolução nesse aspecto do que é o cachaceiro e o que nós estamos fazendo para mudar um pouquinho isso. Então, assim, ainda hoje temos essa visão do cachaceiro como o moribundo, aquele que é encontrado no chão. Às vezes temos, tanto que todo mundo que está caído no chão ali, às vezes, coitado, escornado, né? A gente não sabe o que está por trás da vida da pessoa que levou a essa opção, e mesmo de Quincas também, a gente não tem essa... Eu confesso que eu não tenho essa competência para falar, mas ele pode não ter bebido cachaça, mas a gente sempre fala, as pessoas falam, o cachaceiro ali, que pena, que coisa. Ou seja, será que isso está mudando? Talvez mudou um pouquinho, efetivamente, a gente não pode negar que, desde o surgimento até da própria ANPAC, a ANPAC veio com esse propósito, né, Otávio, Marcos, de que efetivamente mudar um pouquinho esse conceito. Só que mudanças sociais são vocês estudiosos sabem que melhor do que eu, que
por muito difíceis de acontecer. Então, mas já começou esse movimento, né, de enobrecer a cachaça com os produtos mais bem elaborados, com os produtos mais esteticamente, visualmente mais bem aceitáveis, colocados em qualquer prateleira de bares, restaurantes, embora a gente ainda sofra alguma resistência bastante, e eu percebo isso no momento em que a gente participa às vezes de feiras e a gente oferece drinks com cachaça, bebidas ou a própria cachaça enobrecida, com vários tons, sabores e matizes e madeiras em que são curtidos. As pessoas ainda têm um pouquinho essa resistência quando falam assim, mas é de cachaça? Então não. Eu ouço muito, gente, quando a gente fala nas feiras, a gente tenta fazer uma releitura dos drinks clássicos, dentro desse propósito de mudar um pouquinho o conceito da cachaça, a gente faz a releitura dos drinks clássicos com a cachaça, justamente para mostrar que a cachaça pode acrescentar um pouquinho mais de sabor e mais elementos aromáticos nesses drinks, né, como o gin tônica e outros tantos aí. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, de cachaça eu não quero, não. Aí eu pergunto, mas por que nesse produto, nesse trabalho de aculturamento que eu acho que todo mundo tem que fazer e esse engajamento tem que acontecer? Ah, não, porque eu já tomei um porre de cachaça uma vez que, nossa senhora, como se a pessoa nunca tivesse tomado outros porres de outras bebidas também, mas só o porre da cachaça que fica na memória e fica aquela coisa denegritiva, né? Então, assim, a cachaça eu tomei um porre, eu não vou tomar mais, agora os outros eu tomei vários porres também, ou eu tomo remédio para não ter porre, e essas aí são muito bem aceitas, né? Então, assim, esse é o trabalho que foi feito quando surgiu o ANPAC. Eu acho que nós evoluímos bastante no sentido de produtos hoje muito elegantes, nobres, que efetivamente são bebíveis, de certa forma, até no momento de contemplação, né? A maneira de se ver hoje o cachaceiro, a gente tenta transformar o cachaceiro naquele cara que é um degustador, um apreciador, até mesmo ou da cachaça pura ou mesmo a cachaça no coquetel, né? Um coquetel bem elaborado, um coquetel nobre. A gente tem hoje visto trabalhos maravilhosos de bartenders aí que fazem da cachaça assim, uma mágica muito grande de transformá-la nessa alquimia de sabores muito interessante. Tem uns amigos aqui que fazem até drinks de cachaça com elas comestíveis, né? O que é muito interessante, né? Nessa culinária hoje em dia e esse desenvolvimento químico muito bacana. Então, assim, essas reflexões e aí eu faço a pergunta, e daqui para frente, né, o que nós temos que fazer ainda? Será que chegamos aonde queríamos? Eu acho que não. A gente tem que amadurecer um pouquinho mais esse discurso, entender que até antes de 59 a cachaça teve outros significados na sociedade, ela já foi aí, em determinados momentos, elementos de contracultura, da cultura de fora que viria. Vide aí a Semana da Arte Moderna, onde que eles elegeram a cachaça como bebida oficial do evento, justamente para contrapor a cultura de fora e dar essa cara e identidade brasileira. A cachaça já foi até elemento da conspiração e da criação da independência do país, ou seja, não tão marginalizada, mas elemento de constituição ou de significação e identidade de uma nação, né, de uma nação própria, e também já foi também contada e permeada pela escravidão, um momento mórbido aí da nossa história, e desse lado, quando chegaram os portugueses para nós aqui, lá em 1500, e tem-se a notícia da cachaça tendo sido destilada primeiramente em 1532, 1516, ou seja, como um elemento característico da formação dessa nação, né? Então, assim, a gente podia, vocês que são estudiosos aí dessa evolução da sociedade, a gente com o setor, a gente tem que construir essa narrativa para que efetivamente esse período de marginalização da cachaça, que é tão recente aí, 59, 60, 70, a ANPAC foi consolidada em 1988 e desde então, ao longo desses 36 anos, vai consolidando, de certa forma, obviamente hoje com muitos outros agentes, né, muitas outras entidades, com o propósito de olhar para frente e tratar o cachaceiro de uma forma diferenciada, no sentido de desenvolvimento do setor e da economia propriamente dito, né, e de um vulto, né? Por que a cachaça não pode ser considerada um vulto aí nacional, já que ela está aí desde 1500 em Tarará e já passou por todos os elementos históricos aí? Eu volto a palavra para vocês, se vocês quiserem fazer outras considerações aí, porque senão eu vou acabar viajando aqui e não vocês falar absolutamente nada, tá? Otávio e Marcos. Obrigado, Roger. Marcos,
Vou colocar você aqui na tela. Obrigado, professor, pela colocação. Agora eu queria trazer um pouco sobre essa questão da coisificação, né, que seria um ato dessas ideias, elas começar a tomar outras proporções, seria que uma ideia, né, marxista, de como as coisas se tornam, transformação em algo em coisa, né, então seria uma coisificação, reificação, né, como é colocado, que consiste em transformar conceitos abstratos em objetos, né, que seriam uma forma de uma alienação, que seria uma característica do modo de produção capitalista, que seria um pouco desse modo com que as pessoas começam a ser tratadas como objetos, principalmente o Quincas, né, porque a gente pode traçar esse paralelo, que quando o que acontece com ele foge um pouco aquilo que se esperava dele, como o Otávio disse, principalmente após a primeira morte dele, que seria onde se há a negação de quem ele é, né, a estética dele, seria o Joaquim. Então, o Joaquim, ele seria uma pessoa de uma grande envergadura social, que teria uma posição já em destaque dentro da sociedade, mas o Berros, ele acaba se tornando, de certa forma, um looping, né, o que a gente vai chamar mais socialmente de um vagabundo, aquela pessoa que paga sem rumo, que ela acaba se tornando um looping, né, porque ela não vai ter nenhuma objetivação dentro da sociedade, ela vai ter simplesmente o existir, mas sem estar relacionado à questão do trabalho ou de como ele vai estar com as pessoas que vão estar na mesma característica, né? Acho que essa coisa que aproxima uma pessoa a outra seria na transformação desses valores, na qual há essa abstração de quem é o Joaquim e quem é o Quincas, né? Então, seria uma relação social que produz o objeto, né? Que essa objetivação, que talvez seria um pouco dessa relação, um pouco da relação social que um tem com o outro, como a família fica aliviada por poder finalmente ver o luto pelo Quincas ter morrido, ter parado de manchar a imagem do Joaquim, e seria um pouco dessa sua consciência, da sua relação social. Então, seria um pouco dessa subjetivação na qual eles estão relacionados, né, dentro da mesma sociedade baiana de Salvador, e também um pouco da como a cachaça vai acabar moldando um pouco essa identidade do Quincas, como ele vai conseguir também estar sobrevivendo sem o suporte familiar, tendo essa sua primeira morte como algo que talvez algo que ele procura, no sentido que ele se vê sobrecarregado já de posicionamentos sociais que está intrínsecos dentro da família, né, onde aquela coisa é algo que seria a verdade, que seria o bom, e então a vida do Joaquim seria uma vida boa, e a vida do Quincas já seria uma má vida, teria péssimas participações sociais dentro do seu núcleo, né, então os seus amigos também seriam pessoas que vai acabar sendo negada. Então, tem essa questão da individualidade, como ela vai ser
vai ser colocada, porque ela vai ser a partir de uma individualidade dentro de uma relação social que vai acabar sendo negada, então acabamos ajudar nessa coisificação, né, essa objetivação do Quincas para algo que ele deveria ser e não algo que ele poderia desejar ser. Então, essa estética do que é proporcionado nos ajuda a pensar como dois polos da sociedade de Salvador de 59, ela está, de certa forma, colocando que as pessoas elas se diferenciem a partir, principalmente, desse consumo das bebidas e como isso está sendo um objeto de marginalização das pessoas, principalmente do cachaceiro, e também como essa questão ela começa a transbordar dessas críticas sociais, um pouco do que a gente está tentando trazer aqui, porque a gente pensa que o cabra seria a pessoa que está sendo marginalizada, e a gente quer trazer um pouco para essa discussão, tentando moldar a realidade brasileira a partir de algo que a gente está começando a constatar aqui, que é, de fato, essa marginalização da bebida, ela não é tão bem aceita dentro da sociedade, as pessoas têm o conhecimento, mas elas não estão tão aceitas a essa ideia de mudança. Que bom que existem pessoas que pensam o contrário, que estão aí tentando mudar essa perspectiva. Acho que também é relevante a gente pensar como há uma sacratização da bebida dentro de alguns personagens, como, por exemplo, o Zé Pilintra, né, que vai ser algo que vai trazer essa bebida como algo sagrado, e também como foge um pouco desse imaginário social, a mazela que a bebida pode proporcionar, ou como essa coisificação do ser humano a partir de alguns conceitos de como pode colocar essa estética de quem consome a bebida, tendo também que existe um problema do alcoolismo, onde ela pode influenciar numa tentativa de fuga da realidade, então, tentando minimizar algum desses problemas das relações sociais, mas que também é algo que proporciona, né, uma coisa de mão dupla, que a gente também consegue perceber um pouco das mazelas que tá em relação com o nosso próprio organização de sociedade, que ela tenta colocar pessoas, né, tenta minimizar essas pessoas como se elas não tivessem grande participação na sociedade. Então, seria um pouco disso, né, o Quincas, ele seria uma pessoa de baixa envergadura social, onde não teria muita influência. Já o Joaquim, ele seria aquela pessoa estimada, a ser entendida como uma pessoa boa. E o Quincas já é uma pessoa mais má, ou que está tendo uma quebra da identidade hegemônica daquela sociedade, né? Que seria principalmente da pessoa que vai ter um vínculo social familiar estabelecido, onde ele não vai poder fazer certas coisas, como, por exemplo, dar um berro quando bebe um copo d'água, né? Isso não seria algo tão normal dentro dessa relação social, sociedade. E acho que eu posso ir por aí, qualquer coisa eu termino a minha fala depois, Otávio, beleza? Perfeito, Marcos. Eu vou fazer uns comentários também sobre a fala, sobre as contribuições do Roger, as suas. Vou colocar aqui o vídeo solo. Então, eu acho que a primeira coisa que eu poderia
comentar sobre essas falas, acho que é trazer a pergunta do Roger, né? Chegamos aonde queríamos e se precisamos amadurecer esse discurso. Porque o Roger mostra que o Quincas, ele poderia não ser para a família dele, mas ele era uma celebridade, ele era conhecedor de todos os aromas e de todos os sabores. O Quincas, ele era reconhecido por não... Ele era reconhecido exatamente pelo saber beber, por não se alterar, por não... Ele é conhecido por esse personagem do saber beber, ele é conhecido por saber todos os aromas e sabores, então em 1900, você vê, em 1959, o Jorge Amado já observa que a cachaça não é o que a família do Quincas achava. A cachaça, ela era algo mais. Essa é uma observação que a gente tem em 1959, e o Jorge Amado já vem desse pensamento do modernismo, né, da Semana da Arte Moderna. Ele faz parte desse movimento de intelectuais que pensa modernidade, e o Roger atentou bem a Semana da Arte Moderna, quando se coloca a cachaça como a bebida do evento, né? E também tem o livro do... não é Silogismos da Cachaça, o livro do Mário de Andrade, que ele fala sobre a cachaça. Não me vem agora o nome à memória, mas a gente em algum momento vai trabalhar ele em alguma roda. Só que acho que a pergunta do Roger era muito importante, né? Chegamos aonde queríamos porque a gente está falando de um recorte de tempo. A gente está falando de uma sociedade de 59 para pensar a sociedade hoje. Quem é o cachaceiro para a sociedade hoje? E aí, novamente, citando o que o Roger traz, de pensar esse movimento entre os profissionais da área, não só profissionais da área, mas pessoas que são simpáticas à cachaça, a ter o orgulho de se dizer cachaceiro. Então, assim, existe uma interpretação do que é cachaceiro, mas essa interpretação é equivocada. Primeiro porque ela não contempla, ela parece que contempla no discurso qualquer pessoa que se embriaga, que ultrapassa do limite. Então, ele bebeu uísque a noite toda, mas se ele for visto na rua, caído, ele é um cachaceiro, ele já perde toda a dignidade que ele teria, ele é desprovido, existe a morte social da pessoa que se embriaga, e ela é cachaceira automaticamente. E aí a gente começa a perceber, quando o Roger traz aqui e fala da ANPAC, da valorização da cachaça, que não é bem assim. Como assim cachaceiro? E aí, como que é esse cachaceiro se a gente precisa olhar para a cachaça pelo que ela é? O que ela e como ela é também em complexidade. Como que a cachaça vem se tornando tão complexa no sentido de que ela pode ser envelhecida em diversas madeiras, ela tem diversos aromas, ela tem diversos sabores. Qual estética é essa do cachaceiro? Porque essa eu não conheço. Tipo assim, essa estética, esse cachaceiro que você está falando aí, não é o cachaceiro que eu conheço. E aí esse olhar, né, do precisamos amadurecer esse discurso, que o Roger traz essa pergunta. Precisamos amadurecer esse discurso? Então, assim, foi feita uma pesquisa para a gente fazer umas publicações no perfil do Degustando Bebidas no Instagram, para se pensar essa estética da cachaça mesmo, né? A partir do Quincas Berro d'Água, mas como que está a cachaça hoje? E a gente percebe que a cachaça está presente nas cartas de bebida dos restaurantes Estrela Michelin.
os restaurantes de estrela Michelin têm uma carta de bebidas em que aparece variedades de cachaça de região e de madeira. Por quê? Porque a cachaça, ela acompanha no que se entende a partir das convenções de alta gastronomia. A cachaça harmoniza com pratos sofisticados. Então eu acredito que esse olhar do cachaceiro que a família de Quincas enxerga não é um olhar isolado e um olhar que morreu. Eu acredito que se permanece essa ideia de cachaça, até de cachaceiro, até quando a gente percebe que quando se faz. E aí a gente pensa num cenário tipo o cenário de eleição que teve agora recente, presidencial. E aí você tem as críticas ao outro quando atribuem, ela pode sair de. Ela pode ela passa por um processo de ideologizar o conceito do cachaceiro, né? Você atribui ao presidente, assim, você tem as suas determinadas críticas, e aí para finalizar você solta, e cachaceiro. Tipo, é como o cachaceiro é o conjunto da obra, sabe? Ele é o conjunto marginalizante. E aí eu percebo esse discurso do esse problema, esse problema, esse problema e cachaceiro no mesmo discurso da família. Quando pensa que a história do Quincas, que depois ele é vestido, né? Os amigos dele tiram a roupa dele, de Joaquim, e colocam a roupa de Quincas. Pegam ele no braço e vão festejar, comemorar o aniversário dele. E eles dão cachaça para Quincas. Então, Quincas ele volta, né? Ele tem uma noite de festa com os amigos dele antes de ir morrer no mar. Antes de ir morrer no mar. Que essa, sim, é a última morte de Quincas. E aí ele morre, e aí se diz que ouve-se, né? Que ele diz, cada qual cuide de seu enterro. Impossível não há. E aí o Quincas ele morre no mar, ele não morreu aonde a família dele, para a família dele ele morre ali ali naquele momento do atestado de óbito, de colocar ele como Joaquim, e ali pronto, está consumado, né? O Quincas já não pode mais manchar a história da família. E aí o Quincas passa a noite bebendo, rodeado de prostitutas, com os amigos, e quando a família dele ouve essa história, na manhã seguinte, eles dizem o quê? Eles afirmam não passar toda a história de grossa intrugice, de bêbados inveterados, patifes à margem da lei e da sociedade, velhacos cuja paisagem deverá ser as grades da cadeia, e não a liberdade das ruas. Então, novamente aqui, a gente vê esse mesmo discurso o problema é esse, e cachaceiro. E cachaceiro. O cachaceiro ele entra nessa esfera dos problemas para complementar e para amarrar mesmo, sabe? Aí você fala assim, para finalizar é cachaceiro. E aí tem uma frase, a gente falou dessa questão desse discurso no debate político, de pensar presidente e tudo mais, que vem. Você vê que não importa o cargo, né? O discurso do cachaceiro, ele vai marginalizar do operário ao presidente. E aí tem uma frase do Lula de 2022, se eu não me engano, eu estava olhando ontem, eu não conhecia, que ele dizia que uma pessoa chique bebendo cachaça é chique. Um metalúrgico bebendo cachaça é cachaceiro. E aí eu penso o livro do Jorge Amado como que tem essa distinção entre esse cachaceiro, essa ideia do cachaceiro e mais problemas, com hoje, né? Se tem essa ideia existe lugares que é chique beber cachaça? A gente tem a cachaça aí em cartas de restaurantes Michelin. Então, será que é chique beber cachaça num restaurante Michelin? Até que ponto existe, parece
que um limite, uma distinção entre ser chique, se beber cachaça é chique, se a pessoa precisa ser chique. E se ela precisa ser chique, em que sentido? Talvez a partir da carteira de trabalho dela, então, assim, você precisa pertencer a determinada classe para ser chique, beber cachaça, e aí não me parece que isso seja verdade, né? Porque a gente tem aí eventos culturais relacionados à cachaça, o Roger citou aqui, em que participam pessoas de todas as classes sociais. Então, eu não sei até que ponto ficou essa coisa do cachaceiro como um personagem folclórico que já não corresponde ao que é a cachaça, ao lugar que a cachaça está hoje, que é na carta dos considerados melhores restaurantes do mundo, para harmonizar com o que se considera a comida da técnica, da comida no seu mais... Uma comida de excelente qualidade, com uma comida de terroir, com as técnicas mais refinadas do mundo, a cachaça está lá para harmonizar com essa comida. Então, aí eu volto para a pergunta do Roger, né? Chegamos aonde queríamos, precisamos amadurecer esse discurso. A cachaça, ano passado, ano passado, 2023, teve a Semana de Moda em São Paulo. E na Semana de Moda teve um desfile chamado Alambique Fantasia. E eu tô com o nome aqui é da Foz, coleção Alambique Fantasia, a marca é Foz, e desfilou na Semana de Moda de São Paulo do ano passado, e o estilista chama... deixa eu ver aqui. O estilista chama Antônio Castro. Então a gente vê a cachaça em um lugar de que hoje de a gente pensar qual é esse lugar na sociedade, é um lugar até então elitista, né? E você pensar que a cachaça está presente em desfiles de moda, que a cachaça está presente em cartas de restaurante Michelin. E se ela está presente nesses lugares elitistas, ela seria elitista? A questão é que aí o discurso ele mudaria. Aí entraria o personagem folclórico da cachaça. A cachaça não se torna elitista aos olhos da sociedade como um todo, por mais que ela esteja em lugares tidos como lugares pertencentes à classe de poder econômico, né, que é no desfile de moda, que é nos restaurantes Michelin. Surge o discurso do cachaceiro, porque com a cachaça você não consegue fazer, não sei se não consegue fazer, nós temos diversos tipos de cachaça. A gente pode pensar, tem cachaça industrial, tem cachaça de alambique, você consegue deixar a cachaça... você hoje tem indicações geográficas, cachaça como Paraty, que virou denominação de origem, que mostra para o Brasil inteiro que a gente tem terroir. Então, assim, é uma questão de tempo para que a gente comece a ter aí várias denominações de origem para a cachaça. Não é só a Europa que tem terroir, né? Nós temos terroir, nós somos um continente, nós somos do tamanho de um continente, nós temos diversos biomas, nós temos microclimas. Então, assim, nós temos terroir da cachaça também. Então, a cachaça ela tem essa complexidade em produção, ela tem de padrões internacionais, de você pensar a indicação geográfica no mundo. No mundo, quando a gente estuda as bebidas e pensa nessas convenções, a indicação geográfica é o que dá o destaque naquela bebida, naquele país. E a cachaça como uma denominação de origem brasileira, só o Brasil podendo produzir cachaça, né? Então, quando a gente pensa assim, por que surge esse discurso do cachaceiro? É porque talvez a cachaça seja acessível para todo mundo. Então, você não consegue ter essa distinção de que uma é só bebida de rico, como você consegue ter com conhaque e com outras bebidas aí, que é as bebidas que vão gerar valor numa mesa. Então, você está numa festa, numa balada,
você não vai colocar uma garrafa de cachaça na mesa, você vai colocar uma garrafa de uísque, porque o uísque é a bebida dos ricos, e a bebida que não é de todo mundo. E aí a gente chega na cachaça e percebe que ela é uma bebida de todo mundo, aí parece que faz sentido esse sentido do cachaceiro, porque alguém é cachaceiro, mas eu não. E por que eu não sou? Porque eu bebo uísque, porque eu bebo conhaque. Então tem um discurso aí de classe também envolvido nesse processo de marginalizar a cachaça, só que a gente percebe entre as pessoas que são entendidas na área, que estudam a cachaça, a partir desses exemplos das indicações geográficas, da cachaça nos restaurantes Michelin, da cachaça em desfile de moda, é que a cachaça ela pode ser pensada enquanto marginal por algumas pessoas. É um pensamento folclórico que não corresponde ao que a cachaça é. A cachaça tem a ANPAC, a cachaça tem festivais o ano inteiro, diversos estados, para valorizar ela, para valorizar a cultura gastronômica local, porque a cachaça ela harmoniza com todos os nossos pratos. Não importa o estado que você vá, a comida que você tem, o município, a regionalidade, você tem cachaça que vai ficar perfeita com aquilo. Em estrutura, potência de estrutura, potência de sabor, de aroma, de complexidade, com pratos apimentados, com pratos sem pimenta. Não me parece uma bebida marginal, embora esse discurso aí tá bem presente, né? E agora pensando o que o Marcos traz, né, dessa sacralidade, de pensar esse marginal com a sacralidade, inclusive foi um pouco da nossa matéria publicada na ANPAC. Eu gostaria novamente de agradecer ao Roger. Muito obrigado pelo espaço, a importância dele para a gente pensar esses temas, porque é importante para a gente pensar contradições. Então, no aspecto sacralizado, quando o Marcos traz aí, rapidamente, ele fala da sacralização do Zé Pilintra, né? O Zé Pilintra, ele é quem? Ele é esse personagem que pode ser folclórico, mas é complicado pensar essa coisa do folclórico, sendo que é tão vivo, né, para grupos, né? Se trata de uma religião, de uma teologia, de uma religião que está aí representando identidades, representando memórias. Então você tem o Zé Pilintra como essa entidade presente nos bares, essa entidade das ruas, mas sempre bem vestido, de terno. Ele é o guardião da noite, ele é o guardião das mulheres das mulheres que trabalham com sexo, das profissionais de sexo, né, as prostitutas. Ele é guardião das pessoas da rua, dos moradores de rua, e ele é esse chefe do bar, é o chefe da noite. É uma imagem que traz para a gente, além dessa sacralidade, uma coisa de igualdade, né? Porque ele é o senhor ele é o protetor dos desfavorecidos. Então, essa coisa da sacralidade, ela é muito importante também para a gente pensar uma bebida que sofre todo esse atravessamento de marginalização e que está meio desconexo, um pensamento que está totalmente desconexo da gente pensar a cachaça hoje, né? E aí vem agora desde 97, 94, a gente pensar que a gente passa, e 94 já faz um bom tempo, a gente está falando de 30 anos, que a cachaça passa por legislações, regulamentações de padronização de qualidade. E padronizações, até aí eu pergunto para o Roger se essas padronizações elas são muito rigorosas, como que isso dificulta no setor, porque perguntar até se existe essa distinção, porque a gente tem aí produtores que estão legalizados, produtores que querem se legalizar. Eu gostaria de te perguntar, Roger, como que se essa legislação ela está perfeita assim? Qual é a dificuldade das pessoas se legalizarem? Se ela ajuda ou ela dificulta? E se esse processo da informalidade
ele é um processo que ajuda nesse discurso de marginalizar a bebida. E acho que também pensando o produtor familiar também, né? O pequeno produtor também. Perfeito. Primeiramente, Marcos, parabéns por ter aprendido a falar cachaceiro. A partir de agora, você está nomeado como cachaceiro também. Cachaceiro sociólogo. O melhor ainda, né? Então, parabéns por essa evolução. Sinal que realmente conversas como essa, elas vêm realmente contribuir realmente para o desenvolvimento do setor. Otávio, essa pergunta que você me faz, realmente, se você olhar aí, a reclamação, a clandestinidade, a informalidade, ela é muito grande no nosso setor. Realmente, isso é um problema. É um problema para nós, é um problema para o Estado como um todo, né, vamos dizer assim, que isso envolve segurança pública, isso envolve saúde pública, né? Um produto que não obedece determinadas formas de ser realizado, de ser desenvolvido, isso aí é contrário a todo o pensamento do enobrecimento da cachaça, né? A cachaça, a partir do momento em que esse grupo, lá atrás, em 88, criou a ANPAC, na época mineira, hoje nacional, a preocupação era efetivamente apresentar algo que fosse a nobreza do produto, ela tem que começar desde da raiz, que é a produção. Então, boas práticas, até falei sobre isso outro dia lá na FAENG, onde a gente participa lá da Comissão Técnica da Cachaça de Alambique. As boas práticas, elas são essenciais. Marcos, você coloca um problema aí, é bem verdade, da produção da agricultura familiar, e antes de falar nisso, eu faço a seguinte consideração. A cachaça, gente, hoje ela é um produto da agroindústria. Ele é um produto produção rural. Todos os produtores têm as suas dificuldades, como todos que trabalham na área rural realmente têm, mas ela é um setor da economia. Então, assim, só de estar inserida dentro disso, e a gente vê a percepção das próprias entidades ligadas ao agro, como a FAENG, no caso de Minas Gerais, e outras federações no país, mas a CNA, que é uma confederação nacional, que tem um subgrupo da cana para efetivamente cuidar dos interesses da cachaça, para vocês verem que efetivamente essa marginalização ela tem acabado, né? Mas assim, a preocupação com o informal, ela existe porque ela dificulta um pouquinho realmente e bastante o nosso trabalho a partir do momento que você chega com o seu produto, com uma garrafa que custa caro, com um custo de produção altíssimo, às vezes, né? Com empregados, com os benefícios que você tem que dar aos empregados e tal. O preparo do envelhecimento e do armazenamento em zonas de madeira, que não é barato e tal. Então, você chega com um custo bem elevado de produção que você não consegue chegar, você tem um preço mínimo que você consegue vender o seu produto, né? Aí vem o outro, e esse, acho que a preocupação maior tem que ser com esse, não é nem o clandestino, esse é o criminoso, né? Aquele que desdobra o álcool combustível e coloca água e faz o desdobramento para servir como cachaça. E coloca numa garrafa PET qualquer cachaça ele vai atribuir ali a IG que seja mais vendável, como Salinas, por exemplo, e ele vai oferecer um produto lá por R$2, R$3 o litro já, coisa que é impossível para quem produz cachaça de qualidade oferecer, e aí o comércio acaba comprando por questões de ver efetivamente o seu lucro, né? Isso é ruim para nós, é ruim. Eu já tive problemas aqui em Jeceaba, os lojistas aqui, alguns bares aqui, no primeiro momento, falaram, Roger, mas sua cachaça é cara. Eu falei, só, eu estou comprando a R$2, a R$1,50 e tudo mais. Eu falei, o dia que eu vender minha cachaça a R$1,50, eu vou abrir todas as torneiras dos meus barris e vou deixar vazar. Porque isso não tem mágica. O que vocês estão bebendo é uma cachaça. Primeiro, que não é cachaça. E segundo, que é algo que vai estar fazendo mal à saúde do cidadão para quem você está oferecendo o produto, né? Então, a questão dos malefícios da saúde, da ressaca, propriamente disso, tudo vem desse desdobramento ou dessas produções, efetivamente, que não cumprem determinados regramentos. As boas práticas, seja ele de que tamanho for, tá? O meu alambique aqui talvez seja um dos menores alambiques do país, e a gente tenta seguir as boas práticas de alguma maneira. E a gente tenta, de certa forma, ir até além.
as boas práticas é um limiar mínimo, mas existe aquilo que você tem que fazer a mais para que o seu produto cada vez mais, em termos de qualidade e excelência, você pode apresentar para o outro. Seja uma agricultura familiar também, tá, Marcos? Ainda que seja só ele e a família fazendo a cachaça, cortando a cana, fazendo, desenvolvendo, essas práticas têm que ser, de certa forma, monitoradas, sim. Porque você está julgando um produto que a pessoa está consumindo, ela está julgando para dentro do corpo. Eu falo que, às vezes, uma tragédia que aconteça com uma cachaça, talvez ela repercuta em todo o setor. E é ruim para nós. Então, a gente tem que estar com esse olhar para essa clandestinidade, para essa informalidade. Só para vocês terem uma ideia, a produção de cachaça registrada no país tem 950 estabelecimentos registrados. Isso no último anuário que saiu, vai sair outro agora em 2024, mas até o último que nós temos, que é de 2022, dados de 2021, são 950 estabelecimentos produtores em todo o país. Tá? O que nós sabemos, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos 350, que é o estado com o maior número de registros de estabelecimentos, até por razões históricas também, né, disseminado aí a produção de cachaça aí pelas lavras. Então, esse cachorro está atrapalhando em vocês aí, gente? Só um minutinho, que aí eu dou um jeito aqui. Está atrapalhando, Otávio? Não, tá ok. Não está não. Não, então beleza. É bom que fica esse tom assim, mais assim, campesino, né? Vamos colocar dessa forma. Mas aí, então, assim, o que eu estava dizendo são 350 razões históricas, né? Toda lavra de ouro e tal, diamantes, tinha um alambique lá, mas continua sendo um estado com o maior número de produtores registrados, 350, acredito que hoje o número seja maior, mas há mapeado aqui no estado de Minas Gerais como estabelecimentos que produzem cachaça, mais de 5.500, ou seja, é menos de 10% o número de produtos que são legais, né? E isso por várias razões, realmente. As exigências podem ser muito grandes, podem ser altas, Otávio. Pode sim, ela pode dificultar um pouco, mas assim, a preocupação sempre está no consumo. A gente tem que pensar dessa forma, né? Alguém que come alguma coisa e bebe alguma coisa está jogando uma coisa para dentro do corpo. Ou seja, você tem que é questão de saúde pública, né? Então, assim, o que não pode ter a lei é dar margem ao subjetivismo. Os fiscais não podem vir um fiscal aqui num dia, atribui uma falha que está acontecendo no meu processo produtivo, vem no outro dia o outro fiscal e atribui uma falha diferente ou diz que aquela correção não está sendo feita de acordo com a norma. Então, assim, é complicado você dizer assim, simplesmente que a lei a exigência é muito grande. De repente, ela tem que ser sim. Agora, ela tem que ter critérios objetivos na fiscalização. Esses produtos aí que estão aí nos PETs, né, que estão aí com essas etiquetas aí sem o registro do estabelecimento, você vai pensar assim, de repente a gente tem que, e é o papel talvez das associações, das entidades, inclusive de governos, é o seguinte, o que está levando essas pessoas a quererem ser clandestinos, né? Ontem eu até estive conversando com um produtor lá de Congonhas, ele está ainda na informalidade, mas ele está vendo que ele está perdendo muito em estar na clandestino, né? A gente estava tentando fazer esse aculturamento, essa forma de trazê-lo, de certa forma, para a regularização, mostrando o cenário positivo para ele, e ele tem um produto bom e está crescendo, e ele vem falando, Roger, depois da última conversa que nós tivemos aqui, realmente eu sinto a necessidade, efetivamente, de ir para a formalização, para a formalidade, para a regularização, por um motivo muito simples. Eu não consigo chegar em qualquer lugar se o meu produto ele vai continuar sendo aquela mentalidade tacanha, né? Aquela produção de que você ganha para você viver. E talvez não seja isso, né? E isso não vai contribuir absolutamente nada em tirar a cachaça dessa marginalização que a gente tem, que a gente permeou a nossa primeira conversa aqui sobre o Quincas Berro d'Água, né? Produtos que estão aí, às vezes, não sei, voltando até só a uma referência ao livro, em determinado momento que o médico vai lá ver o corpo de Quincas, né? Um amigo que estava lá perto e tal, ao responder a pergunta se ele padecia de alguma doença ou não, ele fala assim, não, ele não tinha doença nenhuma, a não ser que você considere a cachaça como uma doença. E, de certa forma, um produto mal feito, um produto mal produzido, ou seja lá, produzido, sabe-se lá como, com vários contaminantes, agentes contaminantes, que podem efetivamente causar um mal à saúde, pode realmente tornar-se uma doença. Ou não é a cachaça, qualquer produto que você faça mal ou faça fora dos padrões, realmente ele leva
a essa caracterização. Esses malefícios, a gente tem que tomar conta disso. E o que eu estava falando no questão das papéis das entidades e do Estado, né, como um todo, o ente fiscal, é possibilitar o entendimento e a compreensão do porquê eles estão lá. Vão ter, efetivamente, aqueles que são danados e são os vagabundos que realmente, criminosos, que realmente não querem, de maneira alguma, que eles querem lucro a qualquer preço, e efetivamente o tem, né? E sei lá como tem, é uma mágica que eu não sei, às custas do mal que faz às outras pessoas, e tem aqueles que têm certas dificuldades, né? Até operacionais, até de investimento mesmo para criar um estabelecimento que segue todas as regras, mas só para ilustrar para vocês, há umas 2 semanas atrás eu tive uma fiscalização do MAPA aqui, que é o Ministério da Agricultura, que é o órgão legitimado para proceder à fiscalização dos estabelecimentos de produtores de cachaça. Foram apontadas certas coisas que eu até falei com o fiscal na época, pô, isso aí está demais, é muito exagero, etc. e tal, mas na hora que você empreende essa melhoria, se você empreende algumas coisas que são feitas, realmente você fala assim, olha, não é que isso efetivamente muda um pouquinho, isso não é que isso traz algum benefício. Então, assim, tem que saber diferenciar o que é a exigência, que é nefasta à evolução da cadeia produtiva, e aquilo que efetivamente pode ser também um vitimismo do próprio setor, né? Não estou falando que seja ruim e todo produtor é vitimista, mas fica aquela coisa do que é primeiro, né? A marginalidade, ela é criada ou ela existe porque as exigências são muito fortes, ou as exigências são muito fortes para efetivamente que a marginalidade ela se caracteriza e descolhe completamente da cadeia produtiva, né? Porque o meu produto, Otávio, Marcos, e eu tenho falando não só por mim, mas por todos os associados da ANPAC, eu tenho certeza que nosso produto não é competitivo com esse produto que é vendido aí nas estradas, aí, nas garrafas PET, como eu falei, sem qualquer identidade. Tem nos bares mesmo dos grandes capitais, Otávio e Marcos. A gente vai, hoje em dia eu estou ficando até chato, porque eu chego nos lugares e pergunto como é que é feita a caipirinha, às vezes, né, e tal. A gente faz com cachaça da roça, etc e tal. Ora, primeiro que eu não conheço, acho que eu conheço só um alambique que é feito no centro urbano. Agora, todas as demais cachaças são todas feitas no interior, portanto, são da roça. Então, não tem essa de cachaça da roça. A cachaça da roça que ele está falando é aquela cachaça que é informal. E ele quer vender para você, ele quer te obrigar a aceitar como aquilo sendo um qualitativo, que, na verdade, não é. Essa é a mensagem que a gente tem que colocar. Porque, senão, mais moribundos, mais quincas de d'água, mais pessoas à margem da lei porque estarão sendo negligenciadas na sua saúde. Ao passo que você exigir um produto que seja registrado, e eu tenho exigido isso em todos os restaurantes que vou, e tenho mandado e-mail para todos, porque deixei de beber cachaça aí porque os produtos não eram registrados. Isso é uma coisa que realmente tem que ser feita. Igual você falou assim, de restaurantes finos, Michelin e tudo mais, eles têm cachaça aí, não é por ser elitistas. Gente, a cachaça não é elitista, a cachaça é mais democrática. Ela está produzindo nas 26 unidades federativas do país, ela já não é própria de um estado só. Nós não estamos falando que a cachaça mineira seja pior, melhor, não é absolutamente nada. A cachaça é do Brasil, a IG é brasileira. Então, assim, então vai de A a Z o consumo da cachaça. Hoje em dia já tem pessoas promovendo a bebida cachaça com charuto. Ou seja, isso é ser elitista? Não, isso é atingir um certo núcleo da sociedade. Né? E se o núcleo da sociedade é mais, talvez ele está mais aprimorado nos sabores, como Quincas Berro d'Água, né? Talvez assim, um dos primeiros sommeliers do Brasil, né, Otávio? Quincas, que descobriu aromas, e talvez o Jorge Amado tenha delineado ali um sommelier, e é uma figura hoje que já existe até sindicalizada. Já existe um sommelier de cachaça com um sindicato já tomando conta disso. Existem associações, a própria ABS que você falou aí, eu formei na ABS como sommelier de cachaça. E quando me apresentaram, eles me falaram assim, você quer fazer um curso de sommelier de cachaça? Eu falei, eu nunca sabia que cachaça tem sommelier, e tem, né? E Quincas já foi um deles. Então, assim, não é enobrecer, não é elitizar. Eu acho que essa discussão dos choques de sociedade, talvez, ele tem que acabar no sentido de para a cachaça, no sentido de que a cachaça é um produto nacional. E com a gente tem que resgatar um pouquinho esse ufanismo, né? Um produto nacional, ele tem que ser uma bandeira levantada para fora, inclusive. Até já disseram que a cachaça tem potencial para desbravar fronteiras e ser um produto apreciado em grandes comércios, em grandes cadeias de consumo mundo afora. Isso eu acho que não é elitizar, isso é popularizar e democratizar.
E só para finalizar, Otávio, no que diz respeito a essa questão como eu disse antes, a maioria dos nossos produtores de cachaça formais temos que um pouquinho descolar um pouquinho desse discurso que a informalidade atrapalha, mas o nosso produto não se compara a esses produtos. É importante criar essa narrativa, e nós temos um projeto da ANPAC, que é fazer o desenvolvimento da cachaça de alambique, agora regulamentado em lei, de fazer o brand da cachaça de alambique, onde passa necessariamente não o combate ao clandestino, é entender o clandestino e trazer para a formalidade. O que nós podemos auxiliar em termos de cooperativar, em termos de associativismo, para que vocês aí, produtores, talvez da agricultura familiar, que não conseguem resolver sozinho o empreendimento, que vocês em grupo consigam comprar um alambique bacana, com um alambique distinto, dornas de fermentação de inox, uma tubulação que efetivamente garanta a sanitização do produto que vai passar para lá, a limpeza da cana, a limpeza do cana. Então, esse é o olhar. Eu não vou combatê-lo, eu vou combater o ordinário lá que está fazendo o desdobramento do álcool. Isso sim. E talvez até o comércio, Otávio. Pense você que não é nem você indo lá e fechando o agricultor familiar, Marcos. Muito pelo contrário. Você tem que chegar lá no comércio e falar assim, olha, você está vendendo e está comprando um produto que você não está comprando com nota, que não te dá garantia. É como você chegar na drogaria Araújo, que é uma farmácia grande que tem aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e está comprando droga lá dentro. Ou seja, paralelamente seria fazer esse mesmo cenário, né? Então, assim, deixar esse recado que nós temos essa preocupação, não vamos demonizar todo tipo de informal, muito antes pelo contrário, mas vamos catequizá-los no sentido, e vamos criar condições, e eu acho que os estados têm que criar essas condições, e a gente vê alguns líderes aí, algumas federações e representatividades do governo já preocupadas em compreender e trazer esse pessoal da informalidade, criando caminhos de acesso, e eu acho que esse é o caminho para a gente já, de certa forma, lá na frente, acabar de vez com essa marginalização da cachaça, embora, Otávio, embora Marcos, eu acho que essa questão do cachaceiro aí, com a figura desse cara manquitolando aí, de tantas bebidas que a gente não sabe nem quais são e tudo mais, isso aí vai ser um pouco difícil, talvez seja emblemático e folclórico, e de repente a gente pode até conviver com esse tipo de folclore, né, sem que isso efetivamente condene ou, de certa forma, complique e demonize toda a cadeia produtiva da cachaça de alambique. Ok? Perfeito, Roger. Excelente contribuição. Primeiro, quando a gente pensa de olhar para a legalização como uma segurança a quem consome, né? Por saber que aquele produto ele é regulamentado, ele segue procedimentos de segurança alimentar. Que eu não vou. Um produto que você tem ali atrás do rótulo, o selo do mapa, né, o código do mapa, para mostrar que ele está registrado, ele tem que seguir protocolos. A gente está falando de um lugar que está sendo fiscalizado, que eles precisam seguir um padrão de segurança para quem consome. Ainda mais quando a gente pensa a cachaça como um produto que precisa ali ter cuidado, não a cachaça, o álcool, né? A gente precisa pensar, o álcool precisa ser legalizado, a gente precisa comprar um produto que a gente saiba que na destilação, que no processo de fermentação, seguiu procedimentos de segurança para quando eu beber, eu não me intoxicar, né? E a gente percebe aí que se não tiver um bom corte, se não tiver uma prática de segurança, você acaba ultrapassando para aquele alimento, para aquela bebida, né, componentes tóxicos. E aí, quando você pega uma bebida que não é legalizada, você não tem uma segurança de saber se esses procedimentos foram feitos, né? E aí a gente também tem o álcool desdobrado, que é o que o Roger traz aí, que é realmente perigosíssimo para a saúde, e quem faz isso está colocando em risco as pessoas que vão consumir ali de uma maneira muito grave. E Roger,
você falou que a ANPAC está preparando um protocolo para pensar aí o pequeno produtor também, que não consegue se legalizar, ou cooperativas. Eu vi recente, eu até publiquei aqui, foi uma matéria do MST que fala sobre marcas produzidas em assentamentos. E tem uma no Paraná, a cachaça marca Camponeses, que ela é orgânica, ela tem vários processos de envelhecimento, passa por amburana, bálsamo, carvalho, e são 25 famílias envolvidas nesse processo de produção. Então, uma cooperativa para uma região assim, dá para se pensar que a cooperativa ela é uma oportunidade de juntar forças, por exemplo, e legalizar para produtores que sozinhos não conseguiriam? Totalmente, Otávio. Às vezes o grupo realmente consegue comprar. A compra coletiva, realmente, sempre ela talvez se torna mais barata. Então, vamos lá. Dentro do Senar ligado à FAENG, que é a Federação, né, de Agropecuária, no caso aqui de Minas Gerais, mas tem federações de agropecuária em todos os estados, inclusive o Senar, né? Então, ele tem uma questão de uma assistência técnica e gerencial que chama AT&G. Forma-se grupos de produtores. No caso de cachaça, nós já temos 9 aqui no estado de Minas Gerais. Formou-se grupos, desenvolveu habilidades e técnicas de produção e, às vezes, chega à conclusão, às vezes até com as próprias entidades que são especializadas ou dispostas a criar esses grupos coletivos, como o SEBRAE também é uma grande parceiro em iniciativas dessa natureza. E que, assim, olha, se eu não consigo fazer sozinho, então o que pode ser feito? Pode ser feito do grupo produzir uma marca coletiva, né? Uma marca coletiva onde vão ter barris e tonéis de envelhecimento que são coletivos, às vezes até colunas de produção de álcool combustível com o subproduto da produção da cachaça, e às vezes pode comprar isso coletivamente, porque é caro. Os equipamentos não são baratos, Otávio. Então, assim, a partir do momento que você forma grupo, você desenvolve uma marca, de repente você consegue até desbravar mercados outros que você não conseguiria sozinho, porque o mercado está aberto. Eu acho que até se você pensar em termos de mundo, em termos de exportação, dado uma diversidade de mercado consumidor, talvez os produtores pudessem criar um grupo, e eu falo produtores já estabelecidos, já vamos dizer assim, credenciados de alguma forma com suas marcas consolidadas e tal. Nada impede que para despertar ou para abranger esse comércio internacional de exportação, incrementar exportações do produto cachaça, que o façam em grupo, porque realmente, sozinho, imagine você que já é difícil você fazer marketing nas suas cidades radiais, né? Eu sozinho, por exemplo, eu vou ter que correr aqui em Jeceaba, eu tenho que ir em São Brás, eu tenho que ir em Congonhas, eu tenho que ir Entre Rios, Lafayette, Lagoa Dourada, e vou pegar um compasso, vou girar ali e delimitar uma área. Então, eu tenho que fazer ações de marketing para vender, porque não é só produzir. É isso que é importante saber, compreender que o produtor de cachaça ele não tem que ser esperto só da porteira para dentro. Ele tem que ser esperto para a porteira para fora. E às vezes você junta expertises, quando você coloca grupos juntos, né? Expertises diferenciadas. Algumas pessoas têm mais acesso a mercados, acesso a empórios da região, acesso a determinadas cidades. E aí, a partir do momento que você forma um grupo, cria uma marca coletiva, de repente, você dá a condição de vazão da sua produção. Então, parece-me que sou um pouquinho mais inteligente, e a gente tem visto aí alguns desenvolvimentos dessas ATGs, né, que eu falo do Senar. Procura aí o seu responsável, os sindicatos rurais, aí locais, eu falo dessa forma, porque você vai conseguir, talvez, ter acesso, e é de graça, né? O mais importante é isso, você ter uma orientação no sentido de formar grupo gratuitamente, e balizar, quem sabe, uma cooperativa ali que vai conquistar mercados outros que aquele sujeito lá da agricultura familiar nunca conseguiria. E ele vai dar vazão e vai conseguir prêmios. Às vezes, o produto dele vai ser premiado, às vezes, produto da marca coletiva, né? Ele ganha prêmios, ele ganha os mercados e ganha notoriedade. E aí é uma forma, sim,
de efetivamente tirar essa pessoal dessa informalidade. Eu não tenho dúvida de que realmente o esforço conjunto ele torna as coisas mais viáveis e factíveis para qualquer empreendedor. Perfeito, Roger. Marcos, gostaria de. A gente já está chegando também já ao final da nossa roda de conversa. Marcos está por aí, gostaria de dar uma Sim, contribuição. sim, estou aqui. Acho que foi muito esclarecedor, né, essa colocação desse núcleo aí, de como é possível avançar com essa perspectiva de coletivação da produção da cachaça. Acho que é algo que a gente está percorrendo também, como a gente também acaba conseguindo trazer informação para as pessoas, mesmo que o grande procura aqui do nosso grupo é entender um pouco dessa identidade, mas isso também está interligado, como é possível se pensar a cachaça hoje. Então, isso é muito esclarecedor, principalmente como a gente pode pensar esse movimento produtor hoje, principalmente desses coletivos, né, do MST, como essas cooperativas acabam ajudando a ampliar o leque aí da cachaça, e como a gente pode acabar fazendo futuras rodas de conversa também, pensando essa temática das cooperativas, dos produtores de cachaça. Acho que é isso. Muito obrigado, Roger, muito esclarecedor a posição, também sobre a questão da legislação, também sobre como se dá essa questão da legalidade, sobre essa questão, a importância, né, de se pensar a ilegalidade também desses produtores individuais. Acho que é isso, Otávio. Não tem mais nada a acrescentar, não. Obrigado, Marcos. Eu gostaria também de agradecer o Roger, agradecer por presentear a roda aí com a sua presença, com suas contribuições para a gente pensar a cachaça desse lugar, desse ponto de vista, essas observações que são tão enriquecedoras e como elas são fundamentais para a gente pensar também essa contra-marginalização, né? Que é você conseguir oferecer um produto de qualidade, é você se tornar competitivo, é você ter padrões de qualidade, que você consiga agregar no seu produto complexidade sensorial, complexidade aromática, e o Roger falar aí que o Quincas é o nosso primeiro sommelier de cachaça, né? Respeitadíssimo, né? O nosso país. E foi muito especial trazer essa roda hoje, ter essas reflexões com vocês. Eu acho que foi tão importante que eu acabei, no meio da roda, não entendendo essa história de cachaceiro marginal, né, marginalizado, porque não faz sentido. E, Roger, você gostaria de dizer algo, finalizar? Otávio, muito obrigado pelo convite. Marcos, obrigado pela oportunidade da gente poder debater esse assunto. Eu acho que é um assunto importante, né? E só vocês dando espaço para a gente trabalhar o elemento cachaça nessa rodas de conversa aí, eu acho que é importante, mostra a importância e a relevância do nosso produto, da cachaça, né? A gente vê que efetivamente outras cachaças acontecerão. Naquele momento de Quincas, realmente era a cachaça. 59 até 80, alguma coisa assim. Hoje menor, a gente tem que saber também apreciar e ver que tem passos que foram dados. Senão a gente não poderia nem estar conversando isso aqui agora, né? Seria um fadado ao fracasso, né? Mas ainda há correções de rumo a serem feitas, né? Tanto que
Hoje, talvez, o que me incomoda, às vezes, um pouquinho, para falar a verdade para vocês, não esses clássicos da literatura, e agradeço demais, Otávio, por você ter me permitido revisitar Quincas Berro d'Água, e acho que faz até a reflexão no sentido da gente reler outros clássicos, né, e encontrar outros moribundos aí da cachaça, mas que efetivamente são clássicos, são celebridades no seu meio, até o próprio Vadinho, né, do próprio Jorge Amado, Dona Flor, seus dois maridos também gostavam de uma cachaçinha aqui, mas o que eu estava te dizendo é que hoje me incomoda muito, talvez, assim, a cachaça como é tratada, às vezes, algumas músicas aí, realmente, eu acho que também vale essa pergunta, né, como é que nós estamos vendo a cachaça, porque é a cachaça do cara que termina o seu amor e vai se afogar as suas mágoas todas num copo de cachaça, uma garrafa de cachaça e tudo mais. Isso também é uma coisa que talvez seja o contra-trabalho todo que nós estamos fazendo aí também, é alguma coisa que a gente tem que trabalhar efetivamente, mas isso aí fica para roda de conversa. Marcos e Otávio, muito obrigado, um abraço. Vocês podem saber que eu sou um cachaceiro com muito orgulho. O Marcos também hoje já sabe falar cachaceiro e também se vai denominar cachaceiro. Nós estamos aqui para corrigir qualquer diferença que tiver no que diz respeito ao consumo de classes, etc. e tal, democratizar cada vez mais o consumo da cachaça, porque a cachaça não é de classe A, B ou Z. A cachaça é do Brasil, gente. E a gente tem que entender isso e vestir essa bandeira e balançar ela para todos os níveis, para todas as pessoas, que realmente um dia nós havemos de mudar esse conceito sobre a nossa cachaça, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês aí, muito obrigado, Otávio. Muito obrigado, Roger. Eu sempre digo que a cachaça é a mais democrática das bebidas. Se você vai para algumas regiões do Brasil e que tem determinada bebida, por exemplo, você tem necessariamente, às vezes, que pagar para entrar, para conhecer, para dar uma degustada, e isso nunca aconteceu comigo em nenhum alambique. Eu sempre fui muito bem recebido, podendo comprar garrafa ou não. E é isso. Agradeço a presença do Roger, agradeço a presença do Marcos. Muito obrigado por vocês terem comparecido. E é isso. Um grande abraço. Um bom feriado para vocês. Para nós todos. Grande abraço.